tudo bem? Eu sou o Márcio Costa e esse é o canal Educação Financeira, esse é o Papo. Hoje nós vamos falar sobre gastos públicos. Por quê? Porque no último vídeo nós falamos de PIB, Produto Interno Bruto. E agora nós vamos entrar um pouquinho nas questões da arrecadação do governo, taxas e impostos. E vamos falar dos gastos do governo. Porque seguindo nessa linha, a gente vai falar o quê? O que é um superávit fiscal? O que é um déficit fiscal? E hoje com vocês eu tenho aqui comigo o meu novo ajudante, né? Meu novo ajudante, que vai fazer o quê? Fala aí, meu novo ajudante. Se inscreva no canal e dá um like. É, isso aí. Se inscreva no canal e deixa o like. Tem um contra-regra agora. Tem um contra-regra. Isso aí, pessoal. Educação financeira, esse é o Papo. Eu sou o Márcio Costa. Bola pra frente. O que é os gastos públicos? O que são gastos públicos? Bom, no último vídeo eu expliquei para vocês que o PIB é a medida monetária, a soma de todas as riquezas que o país produz em um período. Márcio, legal, entendi o PIB no último vídeo. Márcio, e o governo? O que é isso, Márcio? Ó, então vamos lá. Se o PIB é tudo que o país gera, a riqueza que ele gera, o governo ele tem receita através de taxas e impostos. Então, toda vez que você compra um produto, toda vez que uma empresa produz um produto, existem as taxas e os impostos que nós pagamos para o governo. Então, o governo arrecada. Essa é a arrecadação do governo. Mas o governo ele também tem os gastos. Márcio, gastos? Como assim? O governo precisa pagar com... O governo precisa pagar? Não, vamos lá. O governo precisa gastar. Ele gasta com as necessidades básicas do cidadão. Ele gasta com saúde, com educação, com segurança. Ele paga o salário dos soldados, da polícia, dos enfermeiros. Ele gasta com a educação dos professores, com a merenda escolar. Fora de tudo isso, o governo ainda tem os gastos administrativos, os funcionários públicos para fazer a máquina governamental funcionar. Veja bem, olha só, eu falei de duas arrecadações, taxas e impostos. Olha o tanto de gasto que eu estou dizendo para vocês que o governo tem que gastar. Ele é obrigado a gastar, porque qual que é o objetivo do governo? Qual que é o objetivo? Dar bem-estar social aos cidadãos. Esse é um dos grandes objetivos do governo. Márcio, tudo bem, o PIB, gastos públicos, mas por que você está explicando tudo isso? Eu vou chegar até lá. Olha para mim, eu vou chegar até lá. Agora eu contratei um funcionário, eu tenho aqui o Hugo Pirulito, que está trabalhando comigo, sem salário. Então, bora lá. Então o governo ele gasta com todos esses gastos. O funcionário público, materiais de escritório. Também o governo gasta com o quê? Com a Previdência. Ele tem que ter a Previdência, os aposentados. Nós temos o Bolsa Família, tá? Que vai trocar de nome agora, porque o governo atual vai trocar o nome. Lembra, a gente nunca vai falar de governantes, nem de esquerda, nem de direita, nem de centro. Nós não vamos falar de governantes. Mas é um tema que está falando de gasto público. Então a gente vai caminhar sobre ovos nesse tema. Sem falar de A nem B. Temos a defesa, o exército e também temos a dívida pública. O que é a dívida pública, Márcio? A dívida pública é a dívida passada de governo a governo, tá? Que o governo anterior passou para esse, que vai passar para outra, que precisa ser refinanciada. Precisa ter uma rolagem dessa dívida. Então nós temos todos esses gastos. Fora que o governo tem que gastar hoje, ainda tem a rolagem das dívidas. Tá bom? Fora que o governo passa ainda para os parlamentares, né, nas emendas parlamentares. Isso eu sou contra, tá? Emenda parlamentar, pelo amor de Deus. Então vamos lá, o que é o déficit fiscal? Bom, gente, ó, o que o governo arrecada? Qual que é o salário do governo? Qual que é a renda do governo? As taxas dos impostos. Ele arrecada. Quais são os gastos do governo? Saúde, educação, as dívidas dos períodos anteriores, o exército, o material de escritório, os funcionários públicos. Esses são os gastos do governo. Márcio, tudo bem, por que você está falando isso? Gente, pensa você, a sua renda é seu salário. Aqueles R$1.000, lembra? Quais são os seus gastos? Água, luz, a sua despesa, o aluguel. Você pode gastar mais do que 1.000? Não, se você ganha 1.000, você gasta mais de 1.000. Márcio, como assim? O seu teto, cidadão brasileiro comum,
O seu teto é esses R$ 1.000 que você ganha. Você não pode gastar mais do que 1.000. Então por que o governo não pode gastar mais do que ele arrecada? Se ele arrecada 1 trilhão, ele tem que gastar 1 trilhão. Porque toda vez que o governo gasta mais do que ele arrecada, a gente tem o quê? Um déficit fiscal. Um déficit fiscal. Então se ele tem um déficit fiscal, isso é ruim. Isso é muito ruim. Ele não tem dinheiro suficiente para pagar a dívida como você. Se você gasta mais do que você arrecada, se o seu salário, a sua renda é R$ 1.000 e você gasta 2.000, você vai pegar empréstimo no banco, você vai ficar com o seu... Eita, que passou uma moto aqui. Periferia, gente, periferia. A periferia. Então passou moto. Você viu que aqui, ó, quem sabe faz ao vivo, pessoal. Quem sabe faz ao vivo. Se você gasta mais do que 1.000, você vai entrar na dívida. Você vai entrar na onde? No cheque especial. Você vai entrar no rotativo, no cartão. Você vai ter um acúmulo de dívidas. Vai ter um acúmulo de... Isso é ruim. Para o governo também. Se ele tiver um déficit fiscal, ele vai ter um problema. Então veja bem. Toda vez que isso acontecer, o que ele vai poder fazer? Márcio, esses dias eu vi um ex-governante falar assim, não, vamos imprimir mais dinheiro. Poxa, imprimir mais dinheiro? E se ele imprimir mais dinheiro, ele vai pagar as contas. Só que isso é péssimo. Isso é péssimo. Por quê? Porque se ele imprimir mais dinheiro, vai gerar inflação. Porque você vai ter mais dinheiro na praça, o cidadão com dinheiro na mão, ele vai sair comprando, vai gerar inflação. Imprimir mais dinheiro gera inflação. Ele vai pedir emprestado? Ele pode pedir emprestado para o FMI. Ele pode liberar mais papéis do Tesouro. Ele já faz a rolagem da dívida. Márcio, como assim? Toda vez que o governo solta um papel do Tesouro, ele solta com prazo de 5 anos, 3 anos. E aí, o que ele está fazendo? Ele está refinanciando a dívida, ele está fazendo uma rolagem. Ele tinha uma dívida do governo anterior, soltou mais papel do Tesouro, foi lá, venceu o papel. Ao invés do governo pagar, ele paga a taxa, sabe? O lucro que o cidadão, que a pessoa, que a indústria, que a empresa comprou do título, só que ele vai lá e solta mais papéis. Então ele faz uma rolagem, ele só aumenta a dívida. Ou ele mantém a mesma dívida. Nós, cidadãos comuns, não podemos fazer isso, porque o banco vai arrebentar, nosso nome vai para o Serasa, não vamos ter cartão de crédito, não vamos ter... Então, déficit fiscal é ruim. Déficit fiscal é ruim. Por quê? Porque o governo está gastando mais do que ele arrecadou. É a mesma coisa de você ter um salário de R$ 1.000 e você gastar 2.000. Não tem fundamento, não aceite isso, tá? Márcio, você fala que seu canal é de educação financeira. Poxa, Márcio, mas como assim? O nosso canal aqui, que agora não é mais meu, é meu e do Hugo Pirulito, que agora ele é meu funcionário não assalariado. O nosso canal é para falar de educação financeira, só que eu estou focando na palavra educação. Fundamentação teórica, estou falando de economia. A gente está focando no canal de educação financeira em economia. Nós estamos falando do PIB, de déficit fiscal, nós estamos falando de gasto público, nós vamos falar de superávit fiscal. O que é o superávit fiscal? Se o governo arrecadar 1 trilhão e gastar 900 bilhões, ele vai ter 100 bilhões no caixa. Superávit fiscal. É a mesma coisa de você ter uma renda de R$ 1.000 e gastar R$ 900. Vai sobrar 100. Com esse 100, o que você vai fazer? Investir. Guardar. Ou você vai lá e compra um tênis. Né? A gente já falou sobre isso no último vídeo, né? Já falamos sobre isso. Então, Márcio, o que é política fiscal? Bom, o Tesouro diz, a política diz, de acordo com o Tesouro Nacional, a política fiscal pode ser determinada como sendo o conjunto de medidas pelas quais o governo arrecada receitas e realiza despesas, de modo a cumprir 3 funções: a estabilização macroeconômica, a redistribuição de renda e a alocação de recursos. Tá bom, Márcio, entendi. Mas o que isso tem a ver comigo? E o Kiko? Kiko tem a ver com isso? Bom, gente, vamos lá. Acabei de falar para vocês o que é o teto fiscal. Acabei de falar que toda vez que o governo tem um déficit fiscal, ele pode imprimir mais dinheiro. Ele pode pedir dinheiro emprestado para pagar uma dívida. Ele gastou mais do que ele arrecadou. Mas a gente tá tendo, a gente vai entrar num tema aqui agora que está muito ligado à política momentânea, então vamos lá. Márcio, a gente acabou de falar que o governo, ele quer estourar o teto fiscal. Existe aí nessa última semana um debate para ultrapassar o teto fiscal. O que é isso? Teto fiscal é o limite do que ele pode gastar. Tá? O teto fiscal ele limita o crescimento da dívida.
Ele limita. Porque se o governo ele já tem dívidas de governos anteriores, se ele gastar mais do que ele arrecadar agora e ter um déficit fiscal, ele vai aumentar a dívida. Vai aumentar a dívida do executivo, do legislativo, do judiciário. Então o teto fiscal ele trava. Você não pode gastar mais do que isso. Se você ganha 1.000, gaste 1.000. A gente está falando aqui, explicando para você não gastar mais do que você arrecada? Ok. Mas, poxa, para o governo o teto fiscal é esse limite. Sempre que você ouvir falar teto, é o que o governo pode gastar. Gastar o que arrecada, para não ter um aumento da dívida. Márcio, então tá bom. Ele vai lá e salda as dívidas dos governos anteriores com emissão de títulos, do Tesouro Direto. É um empréstimo. Ele está pegando empréstimo com o cidadão brasileiro, com as empresas brasileiras, com investidores internacionais. Se o investidor internacional vem e compra o título em dólar. Ok. Mas, Márcio, o crescimento da dívida é um problema? Sim. Quanto mais você cresce a dívida, mais você vai gerar dúvidas que no futuro você vai ter a possibilidade de pagá-la. Como assim, Márcio? Por quê? Porque o governo brasileiro, o Brasil, ele já deu calote na dívida pública internacional, ele já deu calote. E toda vez que a dívida ultrapassar o PIB, olha só, a gente falou de receitas, taxas e impostos, agora a gente vai falar do PIB. Se você tem um PIB, que é a soma de toda a riqueza que o país produz num período, for de 10 trilhões e a dívida do país estiver em 11 trilhões, gente, você vai ter uma dívida maior do que você produz. E você não arrecada a quantidade do PIB, porque você arrecada taxas e impostos. E o que vai acontecer? Com menos pessoas confiando, a palavra é confiança, confiando, o que vai acontecer? Vai sair investidores externos do Brasil. Então, com a saída dos investidores externos, o dólar vai ficar mais caro. Vai perder a confiança, porque o governo ultrapassou o teto de gastos. Ele vai fazer com que aumente a dívida. O investidor externo vai perder a confiança, ele vai embora, ele vai tirar o dinheiro dele daqui. As grandes empresas vão deixar de investir. O dólar vai aumentar. Se o dólar aumenta, a gasolina aumenta, porque a gasolina, ela pertence a um monopólio de uma estatal, a Petrobras, e a Petrobras determina o preço dela através do dólar e do barril Brent. O dólar vai aumentar, o preço da gasolina vai aumentar. O alface para chegar no sacolão perto da sua casa vai ficar mais caro, porque precisa de um transporte para levar esse alface lá. Para tirar a soja lá do centro-oeste, para mandar para os navios, vai ficar mais caro. A inflação vai crescer. E aí o que ocorre? Vamos falar um pouquinho sobre política fiscal. O Banco Central, através da taxa Selic, com o crescimento da inflação, ele vai aumentar a taxa Selic. Então ele vai chegar até 8% de taxa Selic, 9% de taxa Selic. Ele vai fazer com que o país cresça menos. Por quê? Porque o dinheiro vai ficar mais caro, o financiamento vai ficar mais caro. Você vai pegar um empréstimo que você pagava no financiamento de uma casa, 5%, e você vai pagar um financiamento a 10%. Então o valor do empréstimo vai ficar mais caro. O financiamento de um carro vai ficar mais caro. O produto vai ficar mais caro porque a inflação está fazendo isso. E o Banco Central, para controlar a inflação, ele aumenta a taxa Selic. Gente, olha como tudo está amarrado. E isso vai fazer com que a riqueza do Brasil cresça menos. O PIB vai ser estagnado, porque a inflação, ela estagna o crescimento do PIB, porque o Banco Central tem que aumentar a taxa Selic. Se o PIB estagna, lembra que eu falei para vocês? Se o PIB cresce, mais emprego, mais riquezas. Se o PIB não cresce, menos emprego. Entendeu, pessoal? O que tem a ver com a gente? Gente, olha só. Eu falei muito rápido, eu sou enérgico, e eu falei tudo isso daqui, ó. Escuta de novo tudo que eu falei. Estuda de novo. Se ultrapassa o teto de gastos, perde a confiança. Se perde a confiança, os investidores externos vão embora. O dólar cresce de preço. O preço dos produtos aumentam, porque o preço do petróleo vai aumentar mais. Só o preço do petróleo? Não. As sementes, os pesticidas, inseticidas, tudo que é utilizado no campo para fazer a produção agrícola vai aumentar o preço. O tomate, o alface, a maçã, o arroz vai ficar mais caro.
o preço vai aumentar, porque é tudo baseado no dólar. Então não adianta aumentar tudo e estourar o teto de gastos. A taxa Selic vai ter que ser aumentada pelo Banco Central para conter a inflação. Quando aumenta a taxa Selic, o valor do dinheiro fica mais caro, não tem financiamento barato. Compra a prazo fica mais caro, o cartão de crédito vai ficar mais caro. Se a gente compra menos, se nós consumimos menos porque a inflação ficou alta, o PIB não cresce, estagna. Se o PIB não cresce, desemprego. Não tem emprego. Pessoal, é isso. Gasto fiscal, gastos públicos, PIB, superávit fiscal, déficit fiscal, teto de gastos. Educação financeira é isso. É isso. Márcio, eu tenho aqui 3 mil reais e eu quero investir agora. Será que é o melhor momento para investir nesse cenário? Se você não conhecer um pouquinho de educação financeira, você não vai saber o momento de investir. Vale a pena comprar ações agora, sendo que a bolsa está em queda livre? Por que a bolsa está em queda livre? Porque vão furar o teto. Se você não entender esse contexto, você não vai saber a hora de investir. Nós vamos falar de ações, vamos falar de debentures, nós vamos falar de renda fixa e renda variável. Vamos chegar até lá, mas a gente tem um caminho para percorrer até lá. E, por último, a nossa mensagem. A nossa mensagem, que eu gosto de deixar uma mensagem todos os dias. E eu estou procurando fábulas, tá, gente, na internet, porque eu quero deixar um recado legal para vocês. Nós não vivemos um momento legal no Brasil. E o Brasil é maravilhoso. O Brasil é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E nós não estamos vivendo um momento legal. Pessoal, veja bem. Eu quero contar para você a história da flor e a borboleta. Márcio, qual que é essa fábula da flor e da borboleta? Certa vez, uma pessoa pediu a Deus uma flor e uma borboleta. Deus entregou para essa pessoa um cacto e uma largata. Uma largata. Largata, não largarta, uma largata. A pessoa ficou muito triste. Ela não recebeu o que ela pediu. Ela não recebeu. Ela pediu uma flor e uma borboleta, mas ela recebeu um cacto e uma largata. Ela ficou triste, mas ela não questionou Deus. Ela falou, então tá bom, né? Eu acho que eu não mereço. Não mereço. Passado algum tempo, o cacto teve desabrochado uma linda flor e aquela largata feia virou uma linda borboleta. E aí, o que acontece? O espinho de hoje, pessoal, o espinho de hoje será a flor de amanhã. Estamos hoje vivendo um momento não tão bom, talvez você esteja desempregado, talvez você esteja passando por um momento e você está pedindo a Deus as coisas. Deus está te dando algo que você pode não entender agora, porque hoje é um espinho, mas amanhã será uma borboleta e uma flor. Acredite, acredite, tudo vai dar certo. Eu sou Márcio Costa, esse canal é Educação Financeira, esse é o papo. Obrigado. PIB, gastos públicos, déficit fiscal e superávit fiscal. Acompanhe nosso canal. Como disse o Pirulito, meu novo funcionário não assalariado, deixe seu like, se inscreva no nosso canal.